Aleluia. Bom dia, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. A minha voz está só um pouco ruim, mas vai dar certo. Amém, irmão? Hoje é um domingo especial, então quero primeiro parabenizar a todos os papais que estão aqui. Um feliz dia para vocês, a vocês que estão de casa conosco. E justamente por ser um dia especial, vai ser uma palavra breve. Amém, irmãos? O Senhor vai dar graça. Nós temos algumas coisas preparadas para vocês também, mas eu sei que o Senhor tem uma palavra preparada ao nosso coração. Você crê nisso? Abra a palavra do Senhor comigo. No Evangelho que escreveu João. Aleluia. Capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 12. João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12. Amém? A palavra do Senhor diz assim: mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Somente até aqui. Podem se assentar. Você crê, irmão, que Deus é Pai? Enquanto eu estava meditando essa semana sobre o que nós falaríamos hoje, o Senhor continuava me trazendo isso ao coração. Deus é Pai. E a gente está tão acostumado a ouvir isso. Às vezes a gente até fala, quando acontece alguma coisa que você não queria, você fala: Deus é Pai. Não deixe isso acontecer, Senhor. Mas a sua palavra nos ensina que Deus é Pai. A sua palavra nos ensina que Deus é isso. Glória a Deus. Ele é Pai, irmão. E às vezes nós temos dificuldade de entender isso. Só que em Efésios, no capítulo 3, no versículo 14, Paulo vai dizer que por causa deste Pai, do qual toda a família recebe o nome. Paulo vem confirmar isso. Ele é o Pai, o 15, Miguel. Por esta razão, dobro meus joelhos perante o Pai, que Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. O que Paulo está dizendo? Deus é Pai. Só que às vezes a gente esquece o que isso quer dizer. E hoje o Senhor quer nos lembrar que Ele é Pai. Nada melhor do que este domingo para Ele nos lembrar isso. A palavra de Deus nos ensina que Jesus veio ao mundo, Ele nasceu da Virgem, Ele viveu entre nós, Ele viveu como homem para nos revelar o Pai. É isso que João escreve aqui. Só que aí João vai nos trazer a condicional. Porque todos são filhos de Deus? Sim ou não? Não. Todos são criaturas de Deus. Só que João condiciona a condição de filhos. É uma condição de filhos. E o que João escreve no versículo 12 do capítulo 1 que nós lemos no começo? Mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, a esses Deus deu o poder, a prerrogativa de ser chamado filho de Deus. Então, ser filho de Deus depende do crer no nome de Jesus, de acreditar em quem Ele é, de recebê-lo. Amém? E aí a pergunta do Senhor para nós hoje é: você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Mais que isso, você aceitou ao Senhor como seu Pai? E às vezes a gente até fala que nem é certo a gente fazer um apelo dizendo se você quer aceitar Jesus. Porque é Jesus que te aceita. Mas a gente já enraizou tanto esse hábito e de fato é Jesus quem nos aceita, amém? Éramos nós que estávamos desgarrados. Éramos nós que fomos separados do Senhor pelo pecado. Mas aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós.
E pelo caminho que Ele fez, pelo caminho que Ele é, nós temos acesso ao Pai outra vez. Ele nos aceita primeiro. Mas o Senhor nos deu uma coisinha chamada livre-arbítrio. Que isso quer dizer? O poder de escolher. Olha só. Então você pode escolher ser filho de Deus. Nesta manhã o Senhor vem te lembrar que Ele é Pai. Mas cabe a você escolher ser filho dele. Aleluia. Jesus, ele vem para mostrar isso. Então, antes de Jesus, o povo de Deus, os filhos de Abraão, conheciam a promessa. Eles conheciam a palavra. Eles sabiam o que Deus tinha feito durante toda a sua história. E todos aqueles que não eram filhos de Abraão estavam desgarrados. E mesmo os filhos de Abraão, aqueles que receberam a promessa, não tinham entendido que esse Deus é Pai. Que esse Deus é Pai. É por isso que quando Jesus vem e começa a apresentar o Senhor como Pai, causa tanto rebuliço no meio dos religiosos. Porque todo mundo sabia que Ele era Senhor. Todo mundo sabia que Ele era juiz. Todo mundo sabia que Ele era poderoso, que Ele era um Deus forte. Mas ninguém tinha entendido que Ele quer ser Pai. E aí Jesus vem para dizer que Ele é Pai. Parece tão simples, né? Mas para a gente é tão difícil entender. Porque às vezes você responde para mim, não, eu sou filho de Deus, Tainá, eu sei que Ele é meu Pai. Só que quando nós estamos vivendo a vida, a gente vive como se Ele não fosse. Olha que engraçado. Fala assim, não, Ele é Pai, sim, eu sei que Ele é Pai. Mas na hora de tomar as minhas decisões, eu não lembro que Ele é Pai. Na hora de precisar de algo, eu também não lembro. O Senhor quer te lembrar nesta manhã que Ele é Pai. E um Pai de amor. Eu não sei qual é a experiência que você tem com o seu pai nessa terra. Às vezes você teve um pai aqui na terra que foi maravilhoso, o que é maravilhoso. Mas às vezes você tem uma experiência não muito agradável. E aquele homem que era o seu pai não estava lá quando você precisava. Às vezes você nem sabe quem ele é. Às vezes você até sabe, mas é como se não soubesse. E essas coisas nos dificultam a entender que Deus é Pai. Mas o Senhor veio te lembrar que Ele é Pai, não como o seu pai aqui da terra. Sendo o seu pai bom ou não, sendo o seu pai um exemplo ou não, Ele é só um homem. Mas o Deus Todo-Poderoso é um Pai de amor. É incomparável, irmão. É incomparável. Paulo vai escrever dizendo assim, se Ele não poupou o seu próprio filho, Ele não nos dará juntamente com Ele todas as coisas, graciosamente. Ele é um Pai incomparável. E a sua palavra nos dá muitos exemplos disso. Quando Jesus, uma das parábolas famosas, onde Jesus vai mostrar um pouco do caráter desse pai, é a parábola do filho pródigo, que a gente chama de filho pródigo, mas é uma história sobre o pai. Você lembra dessa história? Jesus vai contar que um homem tinha 2 filhos, até que um dia o filho mais novo vira para ele e fala assim, pai, eu quero a minha parte da herança, porque eu vou viver a minha vida. Aquele filho olha para o pai e diz assim, pai, para mim é como se você já tivesse morrido. Eu só quero a parte que me cabe. Eu tenho que resolver a minha vida por mim mesmo. E quantas vezes nós não somos como esse filho? E nós não dizemos assim, ah, Deus, agora eu não preciso mais. Senhor, deixa que eu resolvo. Deixa que eu vou tentar fazer. E aí você pode me dizer, não, Tainá, eu nunca fiz isso. Mas quantas vezes você já orou dizendo, Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha família. Mas quando as coisas deram errado, você foi lá e tentou resolver do seu jeito. Quantas vezes você não orou dizendo assim, Senhor, abençoa, abre uma porta. Mas quando as coisas não aconteceram do jeito que você queria, você foi lá e tentou resolver do seu jeito.
Quando a gente faz essas coisas, nós estamos assim, como esse filho mais novo, dizendo: dá minha parte da herança, deixa que eu vou viver a vida. E a palavra nos diz que ele saiu de casa e ele começa a aproveitar os prazeres do mundo, ele começa a gastar aquele dinheiro. Enquanto tinha dinheiro, tinha muito amigo, estava dando tudo certo, mas uma hora o dinheiro acabou. E aí aquele filho se vê sozinho, sem ter onde morar, sem ter o que comer, sem ter amigos à sua volta. E aí Jesus, ele é tão cirúrgico que ele detalha muito bem para a gente entender. Ele não apenas diz que aquele menino perdeu tudo. Ele diz que ele estava agora cuidando de porcos. E para a gente já não é uma coisa muito agradável, né? Mas para um judeu era muito pior. Porque o porco para o judeu é um animal impuro. Ele estava cuidando de porcos, mas não apenas isso. Ele se vê com vontade de comer a comida do porco. Você já viu comida de porco? Não é muito bonito. Não é uma coisa muito apetitosa. Mas ele estava com tanta fome que ele se vê com vontade de comer as bolotas dos porcos. Só que aí Jesus diz que nessa hora ele cai em si. Sabe a razão que ele tinha perdido volta? E ele fala assim: não, peraí, os servos do meu pai, os empregados na casa do meu pai têm pão. É isso que eu vou fazer. Eu vou voltar. Mas eu não posso voltar como filho. Eu já gastei a herança que eu tinha. Eu já abri mão desse direito. Eu vou voltar. E eu vou pedir para ele me aceitar como servo. Porque pelo menos lá eu tenho pão. E aí, irmão, Jesus vai começar a mostrar quem é esse pai. Porque a palavra de Deus nos diz que o filho volta. E quando ele está chegando, ele nem chegou ainda. A palavra de Deus nos diz que o pai vê o filho de longe. E aí sabe o que o pai faz? Ele corre. Irmão, não é qualquer coisa. Porque para um judeu, para a cultura daquele tempo, quanto mais respeitosa é a pessoa, mais improvável é que ela corra. Tá entendendo? Um pai de família não correria, porque isso era desrespeitoso. Um homem de bens não correria, porque não lhe cabe esse papel. Alguém honrado não correria, mas aquele pai, ele nem se importa. A palavra de Deus nos conta que ele vê o filho de longe e ele sai correndo. Obrigada. Ele sai correndo. Ele encontra o filho e o abraça. Irmão, você consegue imaginar essa cena? O que aquele menino estava fazendo? Ele estava cuidando de porcos. Você acha que ele estava cheiroso? Você acha que ele estava limpinho? Mas a palavra de Deus não... Jesus contando essa história. Ele não diz que o pai esperou, que o pai pediu para ele se lavar. O pai corre, abrindo mão de qualquer status, de qualquer posição. O pai corre, vai até ele e o abraça do jeito que ele está. Abraça o filho, põe anel no dedo, põe sapato no pé, dá uma roupa nova e fala assim: ó, vamos matar um cordeiro, o melhor que tiver, vamos dar uma festa. Todo mundo vai celebrar comigo porque o meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Ai, irmão, esse é o pai, é esse pai que Deus é. Por isso, não deixe que as coisas que você fez, não deixe que as coisas que aconteceram a você te impeçam de ir até Ele. Porque às vezes, como esse filho, nós estamos assim: eu nem mereço. Eu não vou nem orar pedindo perdão de novo, porque eu nem mereço mais. Não, eu não vou nem tentar de novo, porque eu não mereço. Mas o Pai continua te esperando. Ele não se importa com a condição em que você está. O Pai continua te esperando. Aleluia. O filho precisa voltar.
Às vezes nós estamos perdidos, tão perdidos em nós mesmos, que nós ficamos esperando o Senhor vir buscar, né? Ah, não, Deus vai mandar alguém. Ah, não, alguém tem que vir atrás de mim. Ah, mas é que o pastor não me ligou. Ah, mas é que a irmã não quis saber. Não, não, não. O filho que saiu, ele precisa voltar. Porque o pai continua de braços abertos esperando. Se você está como esse filho, volte para o pai hoje. Volte para o pai. Porque ele tem uma festa para dar. Ele tem vestes novas, ele tem uma nova história para te dar. Mas às vezes você não está como esse filho mais novo, mas está como o irmão dele. Porque a história continua dizendo que quando o irmão chega do trabalho, ele vê uma festa e fala assim, ué, pergunta para os servos, o que está acontecendo? Uma festa? Não ia ter festa hoje. E aí ele ouve assim, não, o seu irmão voltou. E o seu pai está dando uma festa. E aí, irmão, ao invés dele entrar na festa, ele fica emburrado lá fora. E às vezes a gente faz isso também. Quando a gente olha para o irmão do lado e vê que Deus fez na vida dele, ou que o Senhor está restaurando a família dele, e aí você fala assim, ai Deus, mas eu estava aqui o tempo todo, mas eu estou fazendo tudo certo. Quantas vezes a gente não está como esse filho? Sendo assim, pai, eu nunca fui embora. Eu estou aqui esse tempo todo trabalhando. Esse seu filho aí, porque eu nem considero mais ele meu irmão. Esse seu filho aí, ele foi embora, ele gastou tudo. Agora ele volta e você dá uma festa? Eu estou aqui o tempo todo e você não me deu nada? Às vezes nós estamos assim. Deus, eu estou fazendo tudo certo, Deus. Eu estou obedecendo bonitinho. E o Senhor não faz nada. O pai está dizendo assim, filho, tudo que eu tenho é seu. O que o pai diz para ele é assim, filho, você não está entendendo? Eu não preciso te dar nada, porque tudo que tem aqui é seu. Filho, se você não está festejando é porque você não quis festejar. Filho, se você está se sentindo cansado é porque você deixou de descansar. Tudo o que eu tenho é seu. É isso que o pai está te dizendo, irmão. Ele tem descanso para a sua alma. Ele tem refrigério para você. Tudo é seu. Aleluia. Mas às vezes é difícil demais para a gente entender. O que o Senhor quer te lembrar hoje é isso, filho. Eu sou teu pai. E aí você pode estar me ouvindo e dizendo assim, legal, Tainá, já sei. Mas ele de fato é o meu pai. Eu já sei disso. Que bom. Então a pergunta se torna, será que você se parece com ele? Porque um pai, ele não transmite só carinho, presença, afeto. Um pai transmite DNA, né? Eu que o digo. Eu sou uma cópia do meu pai, irmão. Quantas vezes você não ouviu assim, olha a cara do pai. Olha essa criança, a cara do pai. E o que o Senhor nos pergunta hoje é, se você sabe que você é filho de Deus? Se você não está perdido, se você não está dentro de casa mais perdido, se você não saiu e se perdeu, você sabe que você é filho de Deus. A pergunta do Senhor é, será que você se parece com Ele? Porque Paulo nos ensina que nós precisamos imitar a Cristo. Nós precisamos copiar quem Ele é. Irmão, sabe quem Ele é? Ele é um pai amoroso. Ele é misericordioso. Ele é perdoador. Será que nós estamos imitando quem Ele é? Ele é paciente. Será que nós estamos imitando quem Ele é? Ele é manso e humilde. Será que nós nos parecemos com o Pai?
Hoje o Senhor quer te lembrar que Ele é o seu Pai. E Ele não é qualquer Pai. Ele é um Pai presente. Ele é um Pai que nunca te desamparou e não vai desamparar. Ele é o Pai que tem tudo que você precisa. Ele é um Pai atencioso, Ele é amoroso, Ele é carinhoso, Ele é misericordioso. E Ele está dizendo: filho, chega mais perto, porque eu quero que você seja mais parecido comigo. Porque em Romanos, no capítulo 8, no versículo 19, Paulo vai dizer que a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. É só lembrar quem é seu pai, irmão. O que o mundo precisa é que você saiba que você é filho e viva como filho. É só isso. Que nós sejamos esses filhos maduros de Deus. Amém? Eu quero orar por você. Feche os seus olhos no seu lugar. Senhor, obrigada, Pai. Paizinho, obrigada. Obrigada porque eu sei que Tu és esse Pai presente. Senhor, eu Te apresento os meus irmãos que estão aqui. Eu não sei, Senhor, qual é a história de cada um deles. Eu não sei, Senhor, em que ponto eles estão. Mas a Sua palavra vem nesta manhã nos encher de graça e amor. Nos lembrar que Tu és um Pai de braços abertos, estendidos a nós. Aqueles filhos que estão perdidos, Senhor, traz de volta. Espírito Santo, toca corações nesta manhã. Aqueles filhos que estão em casa, mas ainda não entenderam quem Tu és, revela-se a nós, Jesus. Nos faz conhecer-te, ó Pai. Nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. Nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. Nos dá graça, Senhor. Que essa graça que nos alcançou, que nos redimiu, que nos deu poder de ser filho de Deus, continue nos capacitar a ser a cada dia mais parecidos contigo. Jesus, obrigada. Nos ensina a reconhecer o privilégio que nós temos de Te chamar de Pai. De saber que este Deus tão poderoso ainda nos olha com um olhar de amor, nos chama de filho. Obrigada, Senhor, porque a Sua palavra nos ensina que aquele que era um filho único morreu em nosso lugar. E porque o Filho unigênito se entregou, Ele ressuscita como primogênito e nos faz irmãos. E nos faz, Senhor, co-herdeiros juntamente com Ele. Obrigada, Senhor, obrigada por esta graça. Obrigada pelo Teu cuidado, obrigada pelo Seu amor, obrigada. Obrigada. O que Ele quer te dizer nesta manhã é isso, filho. Ei, filho, feche os olhos e imagina eu olhando para você. Enquanto você dorme, eu cuido. Enquanto você dorme, filho, eu cuido de tudo. Ei, filho, eu fiz as estrelas para você ver. Eu desenhei nelas para você me enxergar, filho. Quando o sol nasce, eu estou contigo. Quando se põe, eu estou contigo. Quando a noite chega e você acha que está sozinho, filho, eu estou contigo. Eu sou um Pai presente. Bem agora eu estou aí contigo, filho. Eu sou um Pai presente. Eu sou um Pai presente, filho. Descansa em mim.
Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Oh.